Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a projeção astral pode trazer pra gente, o que é a projeção astral que muita gente ainda não sabe o que é, né? E o relato de uma projeção que eu tive essa noite que foi bem interessante, trazendo as informações que a gente precisa ter nesse momento, que eu acho que são importantes. A gente ter conhecimento disso também para que a gente possa prestar mais atenção naquilo que a gente chama de sonho. Bom, é, eu vou relatando para vocês, eu sei que vocês gostam dos meus relatos aí, tentar ser bem sucinta para trazer mais informação realmente importante do que propriamente o relato, porque senão fica muito pessoal, né? Bom, mas resumindo, eu saí do corpo, vi um homem lindo, uma figura masculina linda, um pouco longe de mim. E assim, me chamou muita atenção mesmo. Eu sabia que eu estava fora do corpo, estava bem lúcida. E quando eu vi aquela figura masculina ali, na hora, gente, eu pensei, eu digo, nossa, eu queria um homem daquele para mim. Juro. Juro que eu pensei isso. Porque ele era lindo, eu não sei descrever assim a beleza dele. Porque eu não consegui nem. É engraçado quando a gente está em projeção, muitas vezes a gente pega mais. A gente faz uma captura energética, mais energética da pessoa do que física. Isso é incrível. Então, assim, mas fisicamente ele era muito bonito, só que eu não consigo recordar direito os traços dele, né? Por quê? Porque, na verdade, ele faz parte desse grupo que eu chamo dos Brad Pitt do astral, que são essas pessoas claras, altas. Os homens eu chamo de Brad Pitt. Mulher, não sei o que eu chamaria, que elas são bonitas também. Mas, e eles têm essa coisa dos olhos azuis, faiscante, e a característica que me chama a atenção deles, eles são muito altos. Só que como ele estava de longe, eu nem reparei, eu só me chamou a atenção da beleza dele que eu queria um homem daquele bonito para mim. E aí, logo depois ele já estava próximo. Quando ele chegou próximo, que eu vi a altura do bicho, aí eu disse, ai caramba, ele não é desse planeta, juro que eu pensei assim. Ele não é desse planeta. Então aí eu consegui, dentro da projeção, me situar que eu estava com um dos representantes, que eu agora já sei que eu consigo me comunicar, não é com um dessa raça. São vários. De vez em quando um vem e se comunica comigo. Então eu tenho a impressão que eu tenho uma ligação forte com um grupo desse de trabalhadores, que eles me conhecem, todos me conhecem. A sensação é essa. Então eu não tenho um em especial. Às vezes vem um, às vezes vem outro, porque eu não sinto que é a mesma energia. Eles diferem entre eles. E aí, quando ele chegou perto de mim, que eu percebi que era um mentor, que eu chamo de mentor, um amigo espiritual de outro planeta, com certeza que é uma outra raça, eu soltei os bichos, soltei os cachorros nele. Juro que eu soltei os cachorros nele. Eu disse, olha, tá difícil da gente viver aqui embaixo. Fiz uma ladainha, sabe? Eu não sei se na hora, eu até me senti um pouco envergonhada de ter dito que eu era aquele homem lindo ali, mas eu aproveitei porque eu sei que eles leem o que a gente fala. Existe uma comunicação telepática e como ele se aproximou de mim, aí eu soltei o verbo. Sabe quando você assim reclama para poder disfarçar a besteira que você tinha dito, mas ao mesmo tempo tem um fundo de verdade? Então eu comecei a falar para ele, eu digo, olha, ai, tá difícil de a gente caminhar aqui, cada vez mais tá difícil a gente encontrar uma pessoa bacana pro nosso caminho, a gente só encontra pessoas que não têm o mesmo propósito, que não estão juntas, e blá blá blá, eu soltei o verbo, soltei os cachorros nele. E ele, eu acho que naquela paciência de anjo que esses seres têm, só ficou olhando. E ficou assim, né, só observando o que eu tava, porque eles dão tempo para que você possa realmente, às vezes, dentro de um certo desequilíbrio. Se você se desequilibrar muito, você sai da frequência, viu? Então, quando você tiver em contato com um camarada desse, tem que manter uma certa linha, que senão babau, tua projeção já era. Mas eu mesmo reclamando, eu senti que ele ficou quieto. E aí passou um tempinho eu conseguir me recompor, aí vem aquela coisa do acolhimento que eles passam muito pra gente. Houve um certo acolhimento, assim como realmente eles sentindo a minha dificuldade que é muitas vezes a gente está aqui. E algumas informações foram passadas, vamos dizer assim, informações
mensagens, talvez, que vêm como um bloco. Primeira coisa que eu tenho sentido muito, que a gente que está procurando se espiritualizar, a gente que procura realmente se conectar com algo do lado de lá, que a gente tem certeza da existência de um outro plano, assim, pessoas como a gente está tendo muita dificuldade de nos relacionarmos ou de encontrarmos pessoas. A gente tem uma relação de amor com todo mundo. Você sente uma compaixão imensa com todo mundo. Você tem vontade realmente de abraçar o mundo inteiro. Mas encontrar aquele parceiro, a sua dupla evolutiva, aquele que está ali comungando do que você fala, entende realmente a sua língua, tá difícil. Porque o que acontece? Assim, a gente consegue encontrar, reunir as pessoas que estão no despertar. Então você encontra várias pessoas no despertar e você, quando você se reúne com a tribo, que eu costumo falar, é muito mágico. É muito legal, você pode falar o que você pensa, o que você sente esse amor por todo mundo. Só que cada um ali está num estágio de despertar, mesmo aqueles da tribo, né? Então, mesmo que você se relacione com alguém que já esteja no estágio de despertar, essa pessoa ela está numa busca também pela verdade dela. Ela sabe que existe uma verdade maior que ela precisa encontrar. E aí, muitas vezes, fica assim, dois seres que estão procurando algo, mas que não conseguem procurar juntos, porque cada um está num caminho, e não é dizer que um esteja no caminho errado e o outro certo, não é isso. Todos estão no caminho certo, que eles estão, as pessoas estão na busca, mas às vezes são caminhos que não se cruzam, caminhos divergentes, ou que talvez vão se cruzar lá na frente, mas por enquanto ainda não está assim. Então a gente sente, eu tenho conversado muito até com principalmente amigos espiritualistas que estão se destacando um pouco mais, que vêm aqui, que trazem mensagem, que trazem mensagem para um monte de gente, está tendo dificuldade mesmo de encontrar uma dupla evolutiva, um parceiro que caminhe junto para isso. E aí, dentro dessa minha reclamação toda, né, eu estava falando justamente disso e eu recebi essa aula, essa explicação, falando justamente dessa diferença, que as pessoas estão no caminho, mas estão em pontos diferentes. Gente, quando eu falo assim, que foi dada a explicação, é muito louco. A gente acorda com toda a informação na cabeça. E quando a gente está lá, as informações também são passadas muitas vezes telepaticamente, como num bloco de download. Tem situações que você percebe o outro te acolhendo, como eu senti o acolhimento desse que veio lá das estrelas, né? E você não olha, às vezes não lembra nem do semblante dele, mas você lembra da energia amorosa que ele te transmitiu no momento. Às vezes um abraço, um toque de mão, eles usam muito, eu sinto muito a energia que eles passam pelos tais braceletes que eu uso do lado de lá. Né? Eu consigo visualizar, eu vejo que eu tô com bracelete e eles colocam muito a mão nesses braceletes para transmitir a sensação, o sentimento e às vezes as informações também. Então, outra coisa importante que eles passaram foi pela própria projeção astral. Porque eu, na hora, eu questionei a questão de por que a gente, quem é projetor, né? Por que a gente sente uma saudade muito grande de uma pessoa que a gente não sabe quem é? E por que a gente tem certeza que essa pessoa está do lado de lá? Eu tenho certeza que tem alguém, que a minha dupla, minha metade, né, tá do lado de lá. Eu sinto isso. Eu sei que muita gente aqui também, mesmo que não faça projeção, mas que já tem algum sintoma, sabe, sente que tem algo, alguém do lado de lá que está esperando, ou que está próximo, mas que está do lado de lá. A maioria de nós que temos essa facilidade de sair em projeção, a gente, essa facilidade, que é, na verdade, um canal de comunicação com a outra dimensão, é como se nós estivéssemos juntos de uma pessoa muito querida do lado de lá e por algum motivo um de nós tivesse que encarnar, mas a gente sabe que a gente vai encarnar com esse plus, com essa capacidade. Então, de vez em quando, a gente consegue sair do corpo, se encontrar com essa pessoa e voltar. E aí você traz essa sensação de
nossa, eu tive com alguém muito querido, alguém que realmente, até em relacionamento afetivo mesmo, sabe? Assim, afeto mesmo, relacionamento de encontro de consciências, de dupla evolutiva. Então, eu acho que desde jovem, desde novinha, eu tinha certeza que eu tinha essa pessoa do lado de lá, nas minhas projeções, eu saía para me encontrar com alguém do lado de lá que eu sabia que era, assim vamos dizer, o grande amor da minha vida. Eu sei que é difícil, às vezes eu nunca passei isso também, que parece muita fantasia, muito romance. Eu sempre critiquei os outros que contam por causa de estar romanceando muito. O meu livro mesmo, quando eu escrevi, depois eu fiquei com vergonha de ter escrito, porque tem um pouco daquilo mesmo, disso aí que eu tô falando para vocês, de encontrar, né, a outra pessoa do lado de lá, porque eu sempre tive essa sensação. Tá, beleza, mas a gente está numa vida aqui, né? A gente está encarnado e muitas vezes a gente vai construindo outras histórias aqui, mesmo sabendo que a gente tem alguém esperando a gente do lado de lá. E quando a gente tem essa função de trazer informação para um monte de pessoas, fica muito mais complicado. E chega o ponto que realmente a gente começa a achar que o nosso caminho é solitário, né? É um caminho que a gente precisa trilhar sozinho mesmo, que não dá para ter um companheiro aqui, ou que de repente o nosso companheiro mesmo, ou a companheira está do lado de lá, sempre juntinho da gente, mas em outra dimensão. Então aí esse é o ponto que eu quero chegar. Que me foi mostrado o seguinte, que do mesmo jeito que eu consigo sair do corpo e ter a certeza que eu tenho essa pessoa do lado de lá e que de vez em quando me conforta, eu tinha que trazer para vocês a informação que as pessoas queridas que já foram, a gente consegue encontrar do lado de lá também, né? E muitas vezes a gente não se toca o quanto a gente tem essa possibilidade na mão, essa oportunidade. Então, quando a gente perde alguém querido aqui, que a pessoa passa para o lado de lá, a gente fica muito inconformado, né? E muitas pessoas, quando acreditam no espiritismo, procuram um médium, procuram alguém para ter informações. Gente, essa ferramenta está nas nossas mãos. Do mesmo jeito que a gente consegue do lado de lá para visitar o grande amor da vida que está do lado de lá e tal, é muito mais fácil ainda a gente encontrar as pessoas queridas que estavam encarnadas conosco e que foram para o lado de lá. Isso que me foi mostrado, a facilidade, o quanto as pessoas que já têm um pouco de facilidade, ou que está estudando projeção astral, que está se interessando pelo assunto, que está se dedicando, aqueles que não têm ainda total facilidade, mas que fazem, se cuidam energeticamente, que fazem as técnicas, que comecem realmente a, quando você perder uma pessoa querida, se preparar para um encontro desse. E como a gente deve se preparar? Primeiro ponto que foi passado lá, que eu deveria passar para vocês. A gente não deve ficar evocando a pessoa, tá? Se você perder uma pessoa querida, você não deve, eu queria me encontrar com você, poxa, onde você tá? E chorando. Não, primeiro você tem que se preparar aqui emocionalmente, psicologicamente para um encontro desse, né? Para você poder encontrar. Então, quanto mais equilibrado você tiver, mais chance você tem de encontrar com a pessoa, tá? É o primeiro ponto que foi passado. Então, eu preciso passar isso para vocês. Se algum de vocês que está aqui assistindo perdeu uma pessoa querida, primeira coisa, tenta manter a emoção num nível de equilíbrio. Não ficar lembrando, chorando, ai que saudade, ai que não sei o quê, porque isso é desequilíbrio emocional. Então é preciso que você se reequilibre. Primeira coisa, acreditar que essa pessoa está viva. Em algum lugar ela está viva. Tá, é o primeiro ponto para que você possa estabelecer a comunicação. Segundo, ter um equilíbrio emocional. Não ficar chorando, não ficar se desequilibrando, se desesperando porque você foi, sabe, não faça isso, porque o outro às vezes está perto ouvindo e ele entra em desespero, que muitas vezes ele não está na mesma faixa, ele não consegue se comunicar com você. Depois, quando você for deitar, você primeiro manter uma comunicação com o seu mentor, tá? Aí você pode pedir para o seu mentor, não evoque a pessoa. Não evoque a pessoa, porque a pessoa pode não estar preparada. Gente, eu tive uma aula disso.
Me foi mostrado pessoas que estavam aqui em projeção, que conseguiram fazer encontros com pessoas que estão desencarnadas. E foi muito legal, muito lindo. Inclusive, essa equipe que eu trabalho, eles têm como se fosse assim, salas, tipo, sabe um aeroporto onde você tem aquele, esqueci o saguão do aeroporto, né? Um espaço assim grande. Foi ali que eu estive e era onde estavam acontecendo os encontros programados. Então me foi mostrado que existem os encontros programados, que aí são assistidos, aí que entra a questão de você, não interessa o nome do seu mentor, quem é, quem você se conectar com ele na hora de dormir, você diz: poxa, meu protetor, meu anjo guardião, meu anjo da guarda, meu mentor, meu amigo espiritual, você que está aí ouvindo, caramba, eu sinto muita saudade do fulano, da fulana, eu queria muito me encontrar com ela, se for possível, me coloque em contato, eu estou aqui me colocando à disposição. Faz o trabalho de mobilização energética, se cuida energeticamente caso você não tenha os sintomas ainda projetivos. Porque quem já tem os sintomas, a catalepsia, balonamento, toda aquela coisa da projeção que eu venho falando com vocês, quem já tem essa facilidade não precisa nem tanto fazer mobilização energética. Sempre é bom. Nem usar tanta técnica. Sempre é bom, também ajuda, mas não tem uma necessidade tão grande disso. Mas você fala com o seu mentor, se coloca à disposição, tenta se comunicar cada vez mais com ele, porque esses encontros estão sendo promovidos. E por que esses encontros estão sendo promovidos? Muita informação, a gente está... Ano que vem não vai ser um ano muito fácil, tá? Toda a espiritualidade está se preparando aí, está querendo minimizar o que possa acontecer. Eles estão trabalhando muito para que nada de tão grave aconteça, mas existe uma expectativa até aqui no planeta que está criando uma psicosfera propícia, por isso que a gente não deve nem pensar. Eu tinha que apagar isso aí, tá? Porque senão as pessoas ficam super preocupadas, né? É fogo. A gente fala as coisas e as pessoas não entendem. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão promovendo esses encontros dessas pessoas desencarnadas queridas com quem está encarnado, para que os desencarnados possam passar informações para quem está aqui. Por quê? Se esses irmãos do espaço, de repente, aparecer numa projeção, eles vão ter que se plasmar de anjo, de, sei lá, de santo, lá o que for, para que você possa acreditar nele. Aí, a gente já passou da época disso. Agora, é muito mais fácil, porque isso antigamente acontecia, até porque era através dos sonhos. As pessoas não estavam totalmente lúcidas, ou achavam que estavam em projeção, quer dizer, estavam em projeção, mas achavam que estavam sonhando, porque não tinham conhecimento da projeção astral. Agora que você tem conhecimento da projeção astral, o que é necessário fazer? Que você tenha encontros lá fora de uma forma realística, que seja algo crível para você. Então, é muito mais fácil para a espiritualidade conversar com as pessoas que já foram, pessoas queridas, que estão próximas aqui, né? Então, existem grupos preparando esses desencarnados também, para chegar até você numa projeção e falar o que você deve fazer. Olha, de repente, esse é um momento que vai ser meio crítico lá no planeta, você tem que procurar fazer isso, fazer aquilo. Gente, informações vão ser passadas para nós e muitas através dos nossos desencarnados queridos que já foram. Deu para entender? Resumir? Tá? Então, é isso que está sendo preparado do lado de lá. Então, a gente pode receber essas informações, a gente pode sair, ter esse encontro com essas pessoas queridas do lado de lá e trazer as informações preciosas. E essas pessoas queridas estão sendo preparadas para trazer as informações para quem está encarnado. Não vão ser aparições de anjos, de seres do outro planeta, que muita gente também não acredita, então não adianta também eles aparecerem na forma deles, porque as pessoas vão achar que é alucinação ou que não tem nada a ver. Então é muito mais fácil, que eu achei muito inteligente da parte da espiritualidade positiva, pegar algumas pessoas e principalmente as pessoas que estão em grupos inseridos. Então minha tribo, os projetores do bem, já estão aí avisados, viu? Que se vocês começarem a sonhar com pessoas queridas que já foram, sonhar,
fiquem atentos às informações, porque realmente eles estão trabalhando para a galera positiva, para trazer informações para quem está aqui encarnado. Olha que trabalho bacana, olha que engenharia legal e olha o que eles pensaram. E é uma forma de matar a saudade também, né? Que quem está aqui e perde uma pessoa querida fica louco para ter uma comunicação do lado de lá. Então eu achei bem legal porque tudo começou com a minha insatisfação, né? Querendo encontrar o meu Brad Pitt astral lá. E tive uma aula maravilhosa, na verdade não uma aula, tá? Eles me mostraram o que eles estão fazendo, um treinamento. Eu já estou convencida que de alguma forma eu faço parte de uma equipe espiritual muito forte do lado de lá, que eu sei por quê, pelo que está ajudando as pessoas aqui. E hoje eu vejo os meus alunos, o relato das pessoas que estão comigo, o quanto mudou, o quanto eu vou acompanhando eles lá no grupo, muitas vezes eu não falo nada, mas fico lendo o que está sendo dito. Então eu vejo que tem ajudado muita gente. Então é uma equipe espiritual muito boa, que tem trabalhado, que eu tenho trabalhado com eles lá, né? E que de vez em quando eles permitem que eu veja o trabalho que eles estão fazendo. E isso é um trabalho lindo, gente. É um trabalho que está unindo as pontes, né? Está criando pontes, está unindo as partes, tanto de lá quanto de cá, das pessoas que já foram e das pessoas que ficaram aqui com saudade. Então a projeção astral pode fazer isso. Além de você matar a saudade, muitas informações importantes com certeza você vai receber das pessoas que já foram. Então, gente, principalmente o pessoal da minha tribo aí, o pessoal, os projetores do bem, fiquem atentos, porque vocês vão ter mais sonhos com as pessoas queridas que já foram, viu? Fiquem ligados, que isso aí foi mostrado que está sendo tudo preparado assim. E quando vocês tiverem esses encontros, me conta se não foi tipo um saguão. É como se fosse assim um espaço de um aeroporto, tá? Foi o que eu consegui identificar, porque eu vi pessoas se encontrando lá. Esses grupos que estão sendo orquestrados, organizados pela equipe que eu trabalho. Mas eu tenho certeza que não é só a minha equipe que pensou nisso, deve ter outras equipes. E outra coisa, de repente você também consegue sair sozinho, fora de uma equipe e ter acesso a uma pessoa que desencarnou. Isso aí não é só o privilégio de quem está com a equipe. É lógico que a equipe ajuda muito mais, né? Então, eu acho que é o que eu tinha para passar para vocês, assim, porque na minha passagem aqui terrena, é lógico que eu já perdi pessoas queridas, pessoas próximas, amigos, tios que eu tinha muita estima, mas assim, muito próximo mesmo, né, de mim eu ainda não perdi. Meus pais são vivos, eu já falei, meus irmãos, as pessoas do meu núcleo familiar estão todos aqui encarnados. Mas eu senti que até assim, mesmo os meus tios, sabe, que já foram, que de repente é uma oportunidade também de eu reencontrá-los, de eu conversar com eles, né? Antigamente eu tinha muito reencontro assim principalmente com os meus tios avós. Eu tinha 2 tios avós que estavam sempre aparecendo para mim, mas já tem muito tempo mesmo que eu não consigo revê-los. Mas eu sei que eles estão bem, que eles seguiram o caminho deles. Então, meninada aí, vocês que querem ter um reencontro desse, procurem só manter um equilíbrio emocional, viu? Nada de ficar chorando, de ficar implorando, querendo, porque também a pessoa que está do outro lado às vezes entra em angústia. Mesmo que ela esteja, e ela está sendo preparada para esse encontro, mas às vezes ela está próxima, justamente por ela estar sendo preparada, ela está perto daqui, então ela consegue às vezes captar o que a gente está falando, o que a gente está pensando, se ela estiver muito pertinho. Mas não pode, ela não consegue interagir aqui. E aí ela vê a tua angústia, aí mesmo que a ponte não liga, né? Nem o lado de lá pode receber visita e nem você tem condição de visitar. Então o primeiro ponto é manter o equilíbrio emocional e psicológico, viu? Então, olha, é um recado bacana que eu acho que trazendo assim, acho que conforto para as pessoas que estão aqui, que perderam já pessoas queridas mesmo, né? A gente veio desse período aí que muita gente desencarnou. Eu acho que esse trabalho que a espiritualidade está fazendo
tem a ver com todas as dificuldades que podem ocorrer aí no futuro também, mas isso não é para ninguém ficar desesperado, viu? A gente tem que trazer a notícia, mas sem desesperar ninguém. Que a gente que é espiritualista, a gente sabe que, gente, que a morte não existe, é só uma mudança de plano. Eu sei que isso causa, às vezes, saudade, como eu sinto de quem tá do lado de lá, que eu nem sei direito quem é, o meu Brad Pitt, mas a gente está encarnado aqui, não é à toa, a gente tem que cumprir a missão que a gente veio aqui para cumprir, fazer as coisas bacanas que a gente veio fazer aqui, que eu tenho certeza que você também tem muita coisa bacana para fazer aqui, viu? Então, bom, eu espero ter passado para vocês aí, as minhas projeções são assim, eu não tenho muitos detalhes às vezes de local, porque tudo acontece não, eu tô ali, né, interagindo e muitas vezes trabalhando, muitas vezes fazendo as coisas e é igualzinho o que acontece aqui. Que às vezes as coisas acontecem aqui, eu não lembro de fotografar, eu não lembro de nada. Depois que passa, puxa vida, podia ter fotografado, podia ter feito desse jeito, mas eu tô ali interagindo com tudo que acaba que, assim, as coisas vão acontecendo e eu não vou me prendendo aos detalhes. Mas o importante é a informação que é trazida, né? Então tá bom, já falei pra caramba mais uma vez, gente. Espero ajudar vocês aí de coração. Se quiser vir para nossa galera do Projetor do Bem, vem, viu? Nossa turma cada vez maior, a comunidade cada vez mais crescendo. A gente está em lançamento, a turma está crescendo. A gente está agora com as vagas abertas para a nossa turma do Projetores do Bem de novo. É a última turma do ano, não sei realmente quando eu vou abrir mais aí. Talvez só no começo, lá para fevereiro, março do ano que vem. Mas é oportunidade. Se quiser fazer parte dos Projetores do Bem, ó, vem. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada mesmo de coração aí por tudo e fiquemos todos com a luz, né?